Eu vou começar falando das raízes, a origem e o desenvolvimento da geolinguística. A geolinguística surgiu por volta do século XIX, com a publicação de atlas linguísticos que mapeavam a variação geográfica de diferentes elementos da linguagem. Elementos como pronúncia, vocabulário e a gramática. Os atlas linguísticos serviram como base para os estudos da distribuição geográfica das línguas e de suas variáveis. E no século seguinte, se tornou uma disciplina que busca compreender como a localização geográfica influencia as características de uma língua e de suas variantes, com o desenvolvimento de métodos e teorias para analisar a influência do espaço geográfico na variação linguística. Agora eu vou falar sobre os primeiros atlas linguísticos. A gente já sabe que a geolinguística ela surgiu no século XIX e no século seguinte, no século XX, os primeiros atlas linguísticos começaram a surgir. Um dos primeiros atlas linguísticos foi o da França, que foi publicado no século XIX, que documentou a variação fonética, lexical e gramatical de diferentes regiões da França. A gente tem também no século XX o Atlas Linguístico de Portugal, que contribuiu para compreender as mesmas variações lexical, fonética e gramatical, fornecendo dados importantes para o estudo da diversidade linguística. E o legado dos atlas linguísticos é o fornecimento crucial de dados para análise das variações geográficas da linguagem, apresentando uma base como ponto de partida para as próximas pesquisas, os próximos projetos. Eu vou falar sobre os tipos de análise. A análise quantitativa, a análise qualitativa e a variação como processo. Começando pela análise quantitativa. Ela permite identificar padrões de variações e testar hipóteses sobre a influência de fatores como classe social, idade, gênero e etnia. Já a análise qualitativa é usada para interpretar os dados e contextualizar a variação linguística, que permite a compreensão do social das variações e seus processos de mudança linguística. Já a variação como processo é um processo dinâmico, em constante mudança. As variações linguísticas, elas sofrem influência de fatores sociais, culturais e históricos. Ou seja, conforme a sociedade evolui, a variação como processo, por ser dinâmico, evolui junto, acompanhando o processo. Bom, a sociolinguística variacionista começou com estudos no Brasil em 1970 e mais ou menos 10 anos depois foi criado o Grupo de Trabalho de Sociolinguística da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguísticas, ANPOL. O precursor desses estudos foi o professor Antony Julius Naro, da UFRJ, junto de algumas fonólogas, a Leida Bissol e Miriam Barbosa da Silva. Alguns outros professores também se destacaram na área e são eles Fernando Taralho, Maria Eugênia Lamoglia Duarte, Jânia Ramos, Dercy Pedro de Oliveira, Emílio Pagotto, Antenor Nascente e Câmara Júnior. Vários aspectos do estudo variacionista foram feitos, mas interessa aqui os da fonologia, já mencionados na introdução. As vogais médias pretônicas, consoantes fricativas coronais em coda silábico, Vários aspectos do estudo variacionista foram feitos, mas interessa aqui pra gente os da fonologia já mencionados na introdução, que são as vogais médias pretônicas, as consoantes fricativas coronais em coda silábico e palatalização das oclusivas dentais alveolares em posição de ataque silábico. Sobre as vogais médias pretônicas, a gente primeiro precisa entender o que elas são. Elas são as vogais médias, que são E, como em pé, E como em mesa, O como em pó e O como em ovo.
e são as vogais que antecedem a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Ao serem consideradas na posição pretônica, as vogais médias, sejam anteriores, como e e é, ou posteriores, o e o, podem sofrer um processo de neutralização, ou seja, os falantes da língua não precisam diferenciar o som da pretônica da tônica. Embora em alguns casos tenha uma restrição estrutural, o uso regional não serve e aí condiciona o uso da sílaba da vogal escolhida. Como, por exemplo, no Nordeste a gente tem, ao invés de pesada, pesada, terreno, polêmica, fortaleza, enquanto no Sul e Sudeste é mais comum pesada, terreno, polêmica e fortaleza. Elas podem também sofrer um processo de elevação, passando de vogal média para vogal alta. Feliz e feliz, tecido e tecido, coruja e coruja, postura e postura. Nascentes e Câmara Júnior consideram a variação linguística de uma visão mais estática, focando em normas gramaticais ou aspectos mais formais da língua, sem levar tanto em conta as variações contextuais e sociais que Labov enfatizava. Nascentes observou uma variação geográfica do uso das vogais, dizendo que no Norte e no Nordeste as pessoas tendem a usar mais as vogais abertas, como O e E, enquanto no Sul e Sudeste as pessoas tendem a usar mais as vogais fechadas, como O e E. A fonóloga Leida Bissol, mencionada anteriormente, utilizou uma amostra coletada em 1978 e fez a sua tese voltada para a harmonização vocálica, colocando ela como uma regra variável. A dissertação de Jacovenko e Viegas, do Sudeste, e de Silvio Pereira, do Nordeste, fazem ver a distribuição predominantemente de vogal aberta na região Sul e Sudeste e predominantemente de vogal fechada no Nordeste. Porém, é possível observar a utilização de vogal pretônica fechada no Nordeste quando a vogal tônica também é fechada, como em segredo. Esses trabalhos também sinalizam a possibilidade de elevação da vogal média como resultado de uma regra de harmonização vocálica, como coruja e perigo, em que a vogal pretônica assimila a altura da vogal tônica. Como podemos observar no quadro a seguir, no Rio de Janeiro, a palato alveolar é a variante mais produtiva, tanto na posição medial quanto na posição final, com porcentagens bem distantes das demais variantes. Em São Paulo, a variante mais produtiva é a alveolar, com 88% e 91% nas posições medial e final, respectivamente. As outras variantes têm uma frequência muito baixa, não havendo, inclusive, dados de aspiração em nenhuma das posições. Em Porto Alegre, duas observações merecem destaque: a relação inversamente proporcional das variantes palato-alveolar e alveolar e a disparidade nas porcentagens em relação à posição da palavra, distinguindo-as das outras duas variantes que têm uma frequência bem próxima nas duas posições. No Recife, as variantes do palato alveolar, 84% na posição medial e 54% na posição final, e alveolar, 10% na medial e 34% na final, também apresentam resultados bem distantes entre as posições medial e final, enquanto as demais variantes apresentam resultados mais próximos. É importante ressaltar que a variante palato alveolar é a mais frequente, semelhante ao falar do Rio de Janeiro. Em Salvador, é possível observar uma relação inversamente proporcional na frequência do uso das variantes palato-alveolar, 56% e 31%, e alveolar, 39% e 51%, inclusive se comparadas as posições medial e final. As variantes aspiradas e zero são pouco frequentes, principalmente na posição medial. Sobre as consoantes oclusivas dentais alveolares, o comportamento delas em formas como tiro e dia
Embora presente em quase todo o país, como mostram os dados da ALIB, pouco foi analisado em uma perspectiva variacionista, talvez por ter uma oposição não muito produtiva em muitos lugares. Como se sabe, é no Nordeste brasileiro e em alguns estados que essa oposição é mais frequente. A Absol analisou cerca de 60 indivíduos socioculturalmente diferenciados. Além disso, uma amostra de controle foi constituída por 15 pessoas de Porto Alegre, esses, porém, com nível de escolaridade superior. Uma importante constatação do estudo dela é que a palatalização das oclusivas dentais no dialeto gaúcho é uma regra que se aplica categoricamente em todos os contextos, exceto no contexto de sibilantes, em exemplos como instituto e instituto e paredes. A Absol defende que o dialeto gaúcho, por seu contato com línguas que não favorecem a palatalização, vem impedindo a expansão da regra. Ora, desenvolveu seu estudo na comunidade de Alagoinhas, na Bahia. Em sua análise, o autor concluiu que o uso da palatalização, vista como regra geral, manifesta-se acentuadamente entre as classes sociais alta e média, na faixa etária entre 15 e 47 anos, independente do sexo e ainda nos estilos considerados mais formais, por exemplo, na leitura. Alguns anos mais tarde, a partir dos dados do VALPB, ele avaliou o uso das oclusivas dentais no sotaque paraibano. Nos seus estudos, ele observou que o índice do uso da forma palatalizada é muito baixo, chegando a pouco mais de 7%. Apesar disso, em uma amostra de recontato com os participantes da VALPB, ele constata que o processo de palatalização tende a se ampliar.